Eu quero fazer um vídeo bem rápido sobre o consumidor organizacional. Acho importante comentar um pouco sobre isso, porque quando a gente conversa sobre marketing de maneira geral, sempre os exemplos que são usados são exemplos de marcas voltadas para o consumidor pessoa física. Falamos de Coca-Cola, falamos de automóvel, falamos de McDonald's, falamos de supermercado, falamos de empresas de Uber, né? Falamos de Google e tal. E às vezes pouco se fala sobre o consumidor pessoa jurídica, né? O consumidor empresa. Porque as empresas, além da operação delas, obviamente aqui a gente fala inclusive sobre negócios, mas as empresas são consumidores, são consumidoras. Né? As empresas são consumidoras e olha, as empresas demandam uma série enorme de produtos e serviços. Mais do que isso, as empresas juntas, né, o público business to business, né, o público de pessoas, de empresas, o total de compras é um negócio muito superior às compras, às vezes, somadas do mercado que a gente chama de B2C, que é Business to Consumer. Né? Então, falar um pouquinho de consumidor organizacional me parece razoável, porque nós estamos tentando aqui entender melhor o consumidor e obviamente, segmentá-lo, né, da maneira do possível para poder satisfazê-lo melhor, para poder ter mais lucratividade, para poder ter sucesso no mercado. O consumidor organizacional, como eu disse, é o consumidor pessoa jurídica que faz uma série de... tem uma demanda enorme por vários produtos e serviços. Tem algumas características chaves que diferenciam o consumidor organizacional do consumidor pessoal, né, da pessoa física. Primeiro, nós estamos falando de, geralmente, poucos consumidores empresa em relação ao consumidor pessoal. Quando a gente fala de consumidor pessoal, nós estamos falando de milhares, de milhões. Quando falamos de empresas, estamos falando de dezenas, de centenas. Né? Então nós temos aí uma diferença de número de consumidores-alvo. Apesar de que os volumes de compra são, obviamente, maiores na maioria dos casos. Né? Outra característica importante, a maneira até de se comunicar, em muitos casos, é diferente. Você, como consumidor pessoal, você utiliza uma série de ferramentas, entre elas a propaganda, uma das mais famosas e das mais fortes, porque atinge uma massa de consumidores com um preço que, em última instância, pode até ser considerado até baixo pela quantidade de gente que atinge. No caso do pessoa jurídica, do consumidor organizacional, nós vamos ter ferramentas mais cirúrgicas para alcançar esse consumidor. Talvez eu não use propaganda, eu use, na verdade, uma ferramenta que vai, uma comunicação dirigida a ele. Né? Ou, ainda para ser mais tangível no exemplo, a comunicação pelo vendedor, o que a gente vai chamar de venda pessoal. Né? Talvez seja uma ferramenta muito mais utilizada e com certeza essencial para você apresentar os produtos e serviços para o consumidor pessoa jurídica do que uma propaganda apenas. Talvez ela não tenha nem a eficácia que ela apresenta mais com o consumidor pessoal. Outra característica, e talvez essa sim uma das mais importantes, nós temos uma compra, no consumidor organizacional, nós temos uma compra mais profissional. Nós temos geralmente profissionais trabalhando no setor de suprimentos, no setor de compras, que trabalham com isso o dia inteiro. Né? Trabalham com isso e tem uma missão dentro da empresa de fazer a melhor compra possível. E inclusive são cobrados por isso. Então, o consumidor organizacional ele tem esse profissional lá dentro. Às vezes não existe um setor exato quando a empresa, quando esse cliente organizacional ele é pequeno, ele talvez seja o dono, talvez seja um gerente que faz essas compras e tal, mas de maneira geral a compra é mais profissional. Por ser mais profissional, ela tem aspectos um pouco mais racionais. Claro que ela não vai, isso é um cuidado que eu sempre faço, ela não vai ser apenas racional. Né? Nosso ser humano ele tem essas características. A gente tem
profissionais que lidam com a gente no dia a dia que a gente gosta mais, empresas que a gente gosta mais por causa do contato que fala comigo lá, que me atende super bem. E nessa hora e o contrário é verdadeiro. Eu posso ter empresas que eu fui apresentado ao vendedor e realmente eu não gostei do fulano, né? Eu não gostei do fulano e por consequência não gostei da empresa dele. E mesmo que às vezes o orçamento dessa empresa seja menor que os outros orçamentos que eu fiz, né, a licitação ali, eu mesmo assim eu não quero que ele ganhe. Eu gostaria que o outro parceiro meu, que eu gosto mais do atendimento, gostaria muito que ele tivesse um valor menor. Em alguns casos eu até faço um telefonema, né? Isso na vida real acontece bastante. Então não dá para dizer que essa é uma compra apenas racional. O que dá para dizer é que ela é uma compra profissional. Isso sim, né? O conceito mais importante quando a gente fala em consumidor organizacional é o conceito de centro de compras. O que é centro de compras? Centro de compras é o conjunto de pessoas envolvidas dentro daquele cliente empresa lá, conjunto de pessoas envolvidas na compra do tipo de produto ou serviço que eu vendo. Então, quando eu vou vender algum tipo seja uma matéria-prima, seja um equipamento, seja um serviço como o de agência de propaganda, né? Por exemplo, eu vou ter um conjunto de pessoas que vai se envolver na compra disso. Eu posso até ter um contato lá que conversa comigo na maior parte do tempo e para quem eu apresento os detalhes. Mas com certeza existe um diretor da empresa que é um decisor. Existe talvez uma área de vendas, uma área de tecnologia da informação, um profissional dentro dessa área que seja influenciador, né? Um designer de produto que seja influenciador, que seja usuário daquilo, por mais que ele talvez não decida qual o parceiro que será contratado, mas é ele que vai usar o produto ou serviço em questão que eu estou vendendo. Então, a chance é enorme de ter um pouquinho mais de complexidade nessa venda. Eu vou ter um pouco mais de gente envolvida, né, com mais, né, certeza do que eu teria no caso de um consumidor pessoal, e essas pessoas com seus papéis. Eu preciso entender quem são essas pessoas, eu preciso entender quem são esses papéis, porque se eu não entendo, eu posso acabar martelando, acabar divulgando, acabar me relacionando com apenas parte desse grupo. E mesmo que essa pessoa seja muito legal comigo, pode ser que ela não decida nada. E aí, todo o meu esforço, na verdade, tende a não gerar negócio nenhum. Apenas um relacionamento que parece que vai, mas não vai. Então, no consumidor pessoa jurídica, no business to business, você vai ter, é natural que você tenha isso, um grupo de pessoas do outro lado, não apenas um ou dois, né? E cada pessoa com seu papel, entendê-los, saber comunicar de maneira diferente para esses grupos, porque eles têm interesses diferentes. O diretor tem um interesse diferente do usuário. Apesar que o diretor, no final, pode tomar a decisão final, ele tem um interesse diferente do usuário, que tem um interesse diferente do comprador, que quer mostrar o seu serviço lá, quer fazer a compra bem feita, quer conseguir a economia para a empresa. Então, cada um que vai falar contigo, e até alguns que não vão falar contigo, estão envolvidos no processo, precisam ser identificados, precisam ser trabalhados, no sentido de saberem sobre você, sobre a empresa, sobre o produto em questão, né, o quanto ele é adequado, e que você possa suprir essa necessidade que cada um tem dentro desse centro de compras, né, conjunto de envolvidos. Isso é bastante interessante, me parece uma tarefa-chave quando você quer aprofundar conhecimento sobre consumidor, pessoa jurídica, porque ele tem essa característica que é diferente do consumidor pessoa física, né, do consumidor pessoal, e faz muita diferença. Quem são os participantes mais importantes do processo decisório dentro daquela empresa para a compra daquele produto? Quais são as decisões que eles influenciam? Qual a intensidade dessa influência? Tem horas que tem gente que até não tem cargo alto, mas tem um poder de influência enorme dentro da empresa. E outra coisa, quais são os critérios que cada um desses usa para decidir sobre um produto ou serviço que ele vai usar ou recomendar ou querer comprar?
tá bom? Então, consumidor organizacional merece uma atenção, porque afinal de contas tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Mas que ainda assim merece a nossa criatividade, merece o mesmo esforço de satisfação, de segmentação, o mesmo esforço que a gente tem mencionado quando a gente está falando de qualquer outro tipo de negócio. Os princípios são os mesmos, mas as reflexões são levemente diferentes. Beleza?